Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei realizando o prosseguimento de uma pequena série de vídeos nas quais estarei falando sobre, digamos, as minhas aventuras em uma determinada fraternidade mística. Segunda parte. Neste dia, eu estava com aproximadamente, fora o dirigente da fraternidade, eu estava com mais umas 5 ou 6 pessoas, não me lembro bem. E neste dia nós iríamos realizar uma prática de desdobramento, ou seja, sair do espírito do corpo. Enfim, bom, algumas pessoas ali já tinham treinado, outras não. E quem ia, obviamente, ministrar aquela aula era o dirigente, um sujeito que ele já nasceu com a capacidade nata, paranormal, de realizar o desdobramento. Ele não tem a dificuldade que eu tenho e que a maioria das pessoas tem para essa atividade espiritual. Então eles, os meus companheiros lá, os alunos, eles foram orientados pelo dirigente e pela namorada dele a se deitarem em certos colchonetes, eu não sei como é o nome daquilo, e todos nós deitamos, inclusive eu também. Eu me lembro que eu estava com uma agonia, uma dor, sabe? Estava me incomodando muito aqui na parte da cabeça. Eu não conseguia me concentrar direito. Aí eu me lembro que tinha uma garota muito bonita. Ela era muito bonita. E ela estava com a mãe e estava com a outra irmã dela. E assim, além de ter a capacidade de sair do próprio corpo, o espírito, de deslocar o espírito do próprio corpo, o dirigente dessa fraternidade, ele tinha a capacidade de adivinhar os pensamentos das pessoas, né? Aliás, não é bem ele que adivinha os pensamentos das pessoas, né? Não é bem ele que adivinha, mas as entidades que andavam, que acompanhavam ele, que faziam parte da egrégora dele. E assim, esse assunto vai ficar para a terceira parte dessa série, ok? Então vamos lá, para que esse vídeo não se estenda tanto. Eu estava deitado, né? Todos estavam deitados de costas para o colchonete, e estávamos recebendo a orientação do dirigente da fraternidade, daquela fraternidade mística. Diga-se de passagem que eu não frequentei só uma não, eu já frequentei várias, e que as mesmas realizavam desdobramentos, rituais de desdobramento. Essa não era a única, eu já participei de outras. Pois bem, embora eu não tenha revelado isso para eles na época. Então, quando chegou o momento da gente se concentrar para chegar à hora definitiva, a hora exata de você fazer o ato de magia, o ato de feitiçaria, de tirar o seu espírito do corpo, ou seja, fazer o desdobramento. Antes disso, eu me lembro que eu pensei na hora, foi um pensamento:
eu estava deitado, tentando me concentrar, e eu me lembro que o dono da fraternidade falou algo assim: tentem focar sua atenção no desdobramento, na saída do espírito do corpo de vocês. Concentração, foco, concentração, foco. E eu me lembro que nessa hora eu só pensava na garota do meu lado. Eu me lembro que é claro que eu não falei isso. Obviamente a menina estava com a mãe dela e com a irmã, e tinha muita gente lá, e o ambiente era sério, era religioso, místico. Eu não podia falar determinados tipos de coisa. Eu me lembro que mentalmente eu falei, eu estava com os olhos fechados, me concentrando para a saída do meu espírito, do meu corpo, e eu comentei: poxa, nesse exato momento eu só consigo me concentrar nessa menina gostosa que está do meu lado. Bom, quando já estava próximo da saída de nossos espíritos, não só do meu, mas como das pessoas que estavam ao redor, quando estava próximo da saída do corpo, dos nossos corpos, né, de nossos espíritos, eu me lembro que surgiu um espírito, a menina bonita, a menina gostosa, a menina linda que estava deitada do meu lado, ela também ouviu. O espírito ficou entre nós dois. Surgiu um espírito. Aliás, surgiram dois. Surgiu, como é que eu posso denominar esse tipo de espírito? Ele não chegava a ser um quiumba, ele era um cama-rupas. Eu vou explicar para vocês mais adiante em outros vídeos o que é um cama-rupas. Tinha um cama-rupas, mas também tinha um demônio lá. Eram dois espíritos. E um deles se manifestou. Obviamente era um espírito, não dava para ver, mesmo porque tanto eu como a garota bonita, nós estávamos de olhos fechados. Mas nós dois ouvimos um som como se fosse estalar, um estalar esquisito no chão. Era a movimentação do espírito. Nós chamamos isso no ocultismo de sino astral. O espírito estava ali fazendo aquele barulho para demonstrar que ele estava presente por alguma razão. Bom, eu acho que o espírito não estava gostando nada de eu estar com aqueles pensamentos não muito puros e de natureza sexual. Pois bem, vamos continuar a história. Então, chegou o momento do desdobramento. Quando o meu espírito sai do corpo, gente, o ambiente estava completamente negro. Eu não vi o cama-rupas e nem vi o demônio. No entanto, o ambiente era denso, completamente escuro, era aterrorizante, mas eu conseguia distinguir a sala onde nós estávamos. Logo ao lado era a cozinha, tinha o balcão onde se colocava os alimentos, enfim, e tinha um corredor que dava para os quartos da fraternidade, que na realidade era residência também do dirigente. Dava acesso ao banheiro, aos quartos, e no fundo era a biblioteca. O meu espírito, eu sentia a necessidade de sair dali. Eu estava me sentindo muito mal. Então eu peguei o corredor. Gente, o meu corpo estava deitado. Vocês estão entendendo? Meu corpo estava deitado e o meu espírito ele foi se deslocando pelo corredor, passou pelo banheiro, passou pelos quartos e foi para a biblioteca. Então, eu ainda pude ouvir as palavras do dirigente. Nesse exato momento, vocês vão estar sendo recebidos, prestem bem atenção, por duas entidades, que são duas entidades egípcias. Obviamente não era. Era um cama-rupas e um demônio. Mas coitado do dirigente.
Estas são as ilusões que muitos espíritas kardecistas sofrem e passam, por não conseguir se desagarrar destes dogmas nocivos que foram instituídos pelo fundador de sua doutrina, o Allan Kardec. Bom, mas isso é assunto para outros vídeos. Então, ele disse que nós iríamos ser recebidos por 2 espíritos egípcios da época de Akhenaton. Porém, enquanto os outros estavam sendo recebidos por esses espíritos, por esses 2 espíritos disfarçados, obviamente, de egípcios, que na realidade eram Kama-rupas e um demônio, eu estava na biblioteca e 2 espíritos me receberam, que não eram os mesmos, digamos, que foram indicados pelo dono da fraternidade, ou pelo dirigente da fraternidade, como vocês quiserem chamá-lo. Gente, eram 2 extraterrestres. Eles tinham os olhos puxados, eles eram altos, eles estavam vestindo tipo uma roupa mista entre uma bata sacerdotal e aquela roupa que se usava na época de Jesus Cristo. Pois bem, os 2 extraterrestres, eles me estenderam as mãos deles e eu toquei as mãos desses 2 extraterrestres e eu fui transportado para uma dimensão espiritual maravilhosa. Era dia lá, enquanto lá na fraternidade era quase 10 horas da noite, certo? Eu fui transportado para uma floresta linda, ensolarada, e que eu já tinha sonhado com a mesma e me comunicado com 2 espíritos, que inclusive me deram um conselho fantástico, que em outros vídeos estarei falando sobre o mesmo. Bom, depois disso, houve todo aquele procedimento de retorno ao corpo, nós nos levantamos e, bem, com o tempo eu acabei saindo dessa fraternidade. Eu não me desentendi com eles, na realidade eu não cheguei a discutir nem a brigar com nenhum deles, mas isso é assunto para outros vídeos. E bom, foi até algo positivo eu ter saído de lá. Estava me prejudicando muito, mas como eu já disse, são assuntos para outros vídeos. O que eu lamento, a única coisa que eu lamento ter abandonado essa fraternidade é que eu não tive mais oportunidade de entrar em contato com a menina bonita e gostosa. Bom, e então, gostaram da história? Se gostaram ou não, deixem seus comentários aqui logo abaixo na seção indicada. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, seja de tarô, baralho cigano, leitura de mãos, cartomancia, runas, por favor, entre em contato. www.acasadoraculo.com.br ou www.acasadoraculo.com, ou ainda, se preferir, acasadoraculo@gmail.com. Também tem meu zap aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.